Oi pessoal, hoje vamos fazer um bolo de pão de queijo para o café da manhã e ele é muito fácil de fazer e ele é bem gostoso. Eu já comi, por isso que eu quis mostrar aqui para vocês e ele é muito fácil. Basicamente a gente vai usar óleo, leite, 3 ovos e queijo. Antes da gente começar o preparo, a gente vai pré-aquecer o nosso forno. Vou deixar ele ali pré-aquecendo a 180 graus e a gente vai começar todo o processo. Aqui atrás ele mostra todo o passo a passo, mas eu vou mostrar para vocês também. O primeiro passo vai ser uma bowl, não precisa de batedeira, por isso que ele é muito fácil também. E esses fouet, esses batedorzinhos. Pode ser com uma outra colher também, mas eu gosto desse daqui que eu acho mais fácil. Então vamos pegar o nosso pacotinho, é um bolo de pão de queijo. Dentro ele é todo branquinho e vamos colocar aqui na nossa bowl. Tudo aqui dentro e agora a gente vai começar com os outros ingredientes. Vamos colocar 50 ml de óleo e agora é 150 ml de leite. Eu vou usar esse vegetal, mas você pode usar outro também. Eu não tenho muito hábito de tomar leite em casa, então quando eu faço os meus cafés, meus matchás, eu sempre uso o vegetal, mas é só por isso, tá? Lembrando que isso aqui tem a lactose, né? Provavelmente deve ter manteiga ali na massa também e vai o queijo, mas o meu é mais porque eu tenho e aí eu não vou comprar um leite só para essa receita. Então eu vou utilizar esse daqui vegetal, mas a qualquer um outro, tá? 150 ml. Antes de colocar o ovo, que é o próximo passo, eu vou dar uma mexidinha só para ele já ir incorporando. E agora são 3 ovos. Lembrando que o ovo sempre precisa quebrar em um outro recipiente, porque se estiver estragado, ele não estraga toda a sua receita. E agora mexe tudo. E tá pronto. Na hora que tá mexendo parece que vai dar tudo errado, mas confia no processo que vai dar certo. Principalmente porque o ovo ajuda, né? Porque aquela hora eu tinha colocado só o óleo e o leite e era pouco líquido para ele se misturar. Mas deu tudo certo. E agora a gente vai fazer a parte do queijo. Para facilitar, seria melhor eu já ter comprado ele ralado ou em pedaço para ralar, que vai ser muito mais fácil. Mas eu esqueci, então a gente vai usar o que a gente tem. Ele é 80 gramas, então eu vou pegar o queijo que eu tenho mesmo, vou pesar 80 e vou cortar ele mais fininho, em pedacinhos menores para poder ir na massa inteira. 82 gramas, perfeito, e agora a gente vai cortar ele. Queijo cortado, vamos colocar aqui dentro e mexer. Mas, como eu acho que queijo nunca é demais, eu vou usar também um pouco do parmesão. Esse daqui é 100% opcional, tá? Não precisa colocar se não quiser. Só ali já tava bom. Eu ralei um inteiro, mas não precisava e poderia ser menos também. E agora, aqui dentro. E já estamos quase finalizando e agora a gente precisa untar a nossa forma. Eu vou pegar essa forma, que é aquelas formas de pudim. Como eu não tenho margarina em casa, eu só tenho manteiga e ela sempre fica na geladeira, vai estar dura, então eu vou fazer com óleo. Coloca um pouco de óleo e passa com um papel. E agora a gente vai colocar farinha e envolver toda ela. Eu sempre gosto de fazer na pia, porque como eu não vou utilizar farinha em nada aqui, então eu já derrubo ela na pia mesmo pra depois eu limpar. O meinho é sempre chatinho de fazer, né? Então o que eu faço? Eu vou colocando, mas bem pouquinho, pra não desperdiçar muita farinha também, né? Então ele vai bem pouquinho e eu vou girando ele, ó. E fica perfeito. O ideal, se você estiver fazendo um bolo que vai farinha, eu normalmente gosto de fazer isso e depois já deixar ele reservado para colocar no bolo, né? Para não ter que jogar fora. Mas aqui no meu caso, infelizmente, eu vou ter que jogar. Peguei essa espátula, que agora vai me ajudar a colocar aqui dentro da forma. Então eu vou dar mais uma mexidinha nele e só colocar aqui dentro. Tudo pronto, não vou virar muito, espero que vocês tenham conseguido ver, mas basicamente foi só colocar ali dentro. A minha bola ela é muito pesada, então eu tenho que tomar um pouco de cuidado.
porque ela é de cerâmica, então ela é muito pesada e eu não tenho força pra segurar com o braço. Então eu coloquei, depois eu ajeitei na mão e fui fazendo. E tá pronto, agora vai ser forno, 45 minutos. Aí a gente espeta, vê se tá ok. Se tiver, a gente já pode tirar e eu venho mostrar pra vocês como ficou. E aí, Siri, alarme pra daqui 45 minutos. E logo a gente volta. E o nosso bolo de pão de queijo ficou pronto. Eu espetei, então, uma faquinha, verifiquei se ainda tinha mais alguma coisa, porque isso depende muito do seu tipo de forno, né? Então é muito importante você não subir muito a temperatura ou descer muito se você não souber. Tem alguns fornos que, depende de quando você vai fazer bolo, você precisa depois de um tempo, né? Depois que deu ali uns 30, 35 minutos, virar ele, porque às vezes atrás esquenta mais do que na frente. Então é importante você sempre estar de olho, né? Principalmente se você não usa muito o seu forno. Como eu já uso o meu, deu tudo certo. Deu 45 minutos cravado, eu já vou mostrar ele pra vocês. Mas o que eu fiz? Eu abri, espetei, verifiquei que tava tudo ok, desliguei e deixei ele ali dentro ainda. Por quê? Porque agora nós vamos fazer um café e um matcha. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as duas coisas. Já tem uma receita que eu faço e dá super certo, e eu vou mostrar pra vocês. A água já está aqui esquentando. E o café, eu vou usar esse daqui, das Três Corações. A gente ainda não provou esse, então tô abrindo aqui com vocês. E vamos ver qual é que é desse café. Eu ouvi falar muito bem dele. Tem esse daqui, ele é o sul de Minas. E tem outros dois. Vamos experimentar esse. O aroma dele é bem gostoso. Eu não sou muito de café, quem toma café é o Bruno. Eu vou no meu matcha, mas daí eu falo que ele fala o que ele achou do café. Então, o que eu faço? Eu vou colocar aqui, né? Esqueci o nome disso. Enfim, esqueci. O pra coar. Então, eu coloco o filtro aqui. E aí, o que eu faço? Eu já tô esquentando a água, eu vou colocar a água aqui dentro e eu vou primeiro passar uma água nesse filtro sem café. Aí eu coloco, mas eu vou mostrar pra vocês. E, enquanto a gente vai fazer o café, nós também vamos fazer o matcha. Um matcha que eu uso é esse daqui, da Namu, e eu gosto muito desse. Eu já experimentei alguns matchas e esse daqui, por enquanto, é o meu favorito. Se vocês tiverem marcas, né, de lugares pra comprar matcha, me avisa que eu vou realmente querer muito experimentar. Eu antes comprava no mercado municipal, né, que eu ia ali e comprava nessas lojinhas asiáticas. Já provei um pouco de tudo, não gostava tanto, mas era o que eu tinha. E aí eu achei essa marca aqui na internet, porque uma vez eu falei, cara, não é possível que não tem como. Ele é um pouco mais caro? Sim, porque ele vem 30 gramas e ele é um pouco mais caro. Mas como é igual o café, como é só o Bruno que toma ou é só eu que tomo, eu acho que é algo que vale o investimento, né? Porque não é uma coisa que vai acabar assim do dia pra noite. Então, eu sempre compro dessa e eu gosto muito. Mas, se vocês souberem outras, deixa aqui nos comentários que eu vou amar comprar pra experimentar e mostrar pra vocês também. Então, vamos lá. Vou mudar agora a câmera, vou deixar vocês aqui perto da pia pra vocês verem todo o passo a passo. Aqui eu vou fazer os dois processos juntos, porque eu já tô acostumada a fazer eles. Mas qualquer coisa faz um, espera, faz outro, assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser... Eu nunca lembro o nome disso aqui, mas é o batedorzinho do matcha. Então eu vou colocar ele num outro maior e vou colocar água nele. E agora a gente vai fazer esse processo de colocar água no filtro. Então eu coloco ele aqui. Pronto, molhei todo ele, vou deixar cair toda a água e agora a gente vai começar o processo do café. E agora a gente vai colocar 2 colheres. Olha que café bonito. Tá com uma cor muito linda. E o que eu faço agora? Eu sempre coloco de 100 em 100. E aí eu vou colocando da bordinha pro meio. Aí agora coloquei um pouquinho mais e continuo fazendo a mesma coisa. Coloco da bordinha até ele ficar todo molhado. E aí eu vou deixando ele fazendo isso aos poucos e vou acrescentando cada vez mais. Vou deixar ele aqui do ladinho
E agora nós vamos para o matcha. Aqui ele fala 2 gramas, que é uma colher de chá, para 50 ml, depois pode colocar mais se quiser. Eu faço um pouquinho diferente, então eu faço, que eu gosto dele bem mais forte. Eu coloco 1, 2, elas bem cheias, 3. E aí, a gente faz esse processo aqui, por quê? Porque ele sempre tem esses gruminhos. Então, a gente ajuda ele a ficar bem lisinho. Perfeito. Agora, a gente vai deixar aqui do cantinho. Continuar o nosso café. Ainda falta mais um pouquinho. Então, sempre dá borda. Perfeito. E agora esse, a gente vai deixar lá pro final, porque a gente não vai mexer nele agora. E eu gosto de fazer ele com leite, então tô usando o mesmo que eu usei ele na receita. Vou colocar ele. Poderia ter colocado um pouquinho mais ou menos até aqui, mas não vou abrir um leite só por conta disso, né? E agora eu vou colocar no micro-ondas e eu já volto. Pro matcha, eu gosto de começar com 50 ml de água. E aí eu coloco ele. E agora é a hora que tem que ter braço. E mexe. Sempre fazendo como se fosse um M ou um W. O leite está quente. Eu gosto de adoçar com esse Monin de avelã. Mas você pode colocar açúcar, mel, melaço, pode colocar outro sabor também, de Monin. Eu gosto de fazer com ele. E aí, eu gosto de dar uma mexidinha também com esse batedor. Eu não sei se pode ser o meu batedor, que ele não é forte o suficiente, ou o leite. Mas tem uma outra marca que eu gosto muito também. E eu acho que quando eu faço isso com o batedor, ele tem mais espuma. E esse daqui eu não sinto que ele tenha espuma. Porque ele é um leite barista. Então, pode ser que eu não esteja fazendo da forma correta. Se vocês usam esse leite na aveia barista e eu não estou fazendo correto, me avisem, por favor, para eu aprender a fazer essa espuminha, porque eu gosto muito. E agora, só despejar. E o nosso bolo de pão de queijo ficou pronto. Ele deu essa murchadinha, mas eu espero que isso não influencie em nada. Então, a gente vai dar uma cortadinha para poder sair mais fácil. Está lindo! E agora, cheers! Experimenta o café, porque é aquele novo que a gente comprou. Bem saboroso. Claro que nós não somos especialistas para falar esse café tem notas de Não. amadeiradas e... né? Eu Mas digo se é bom ou se é ruim. exatamente. Mas esse é daquele novo que a gente comprou. Meu matchazinho também está delicioso. E o pedacinho que eu acabei de mostrar pra vocês. Experimenta e fala o que você achou. Tá bonito? Tá maravilhoso. Bem fofinho, bem queijudo. Ficou muito bom. Vale muito a pena fazer.